Então você caiu nesse vídeo acreditando que você pode suspender todas as cobranças por um prazo de 180 dias com base na lei do superendividamento? Aqui eu conto só a verdade, pessoal. Eu não tenho motivo nenhum para esconder algo para você ou para qualquer cliente que me procura aqui no escritório. Não é esse meu trabalho. Eu falo para todos os clientes as verdades, as consequências de se ingressar uma ação na justiça, seja relacionado ao superendividamento ou a qualquer outro tipo de procedimento. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês se é possível ou não essa suspensão das dívidas por um prazo de 180 dias. Eu resolvi falar sobre isso porque tem muitos vídeos no YouTube, também no Instagram, viralizando, onde alguns profissionais vêm apresentando informações que foi aprovado a lei do superendividamento e que essa lei garante a você a suspensão das cobranças por um prazo de 180 dias. Primeiro, pessoal, essa lei do superendividamento não é uma lei nova, não. Essa lei foi aprovada no dia 2 de julho de 2021. É a lei 14.181. Então, se você me segue aqui no canal Alencar Advocacia, você já sabe um pouco sobre essa lei, porque eu sempre tenho comentado aqui com vocês. Tá bom? Então é uma lei antiga. Esse ano faz 3 anos que essa lei foi aprovada. Então não é a notícia nova, é a notícia antiga, o que vem relatando para vocês. Agora, é possível a suspensão das cobranças por um prazo de 180 dias? Por quê? Da forma que é divulgado para vocês, nesses vídeos no YouTube e também no Instagram, que eu parei para assistir alguns, parece bem simples. Você ingressa com a ação na justiça, é designado audiência de conciliação e o juiz automaticamente, em pouco tempo, suspende todas as cobranças por um prazo de 180 dias e depois ele cria o plano de pagamento. Mas será que é assim mesmo? Se você já me acompanha há algum tempo aqui nesse meu canal, você sabe que não é bem isso. Primeiro, o processo é um processo lento. O processo hoje, aqui no DF, que discute a ação por superendividamento, é um processo extremamente lento. Por isso, a gente recomenda das pessoas, diante de ingressar com a ação na justiça, primeiro consiga o cancelamento ou descontos na conta corrente. Conseguiu o cancelamento dos descontos na conta corrente? Daí sim você pode ingressar com a ação um pouco mais tranquilo, com essa ação do superendividamento. Por quê? Porque, primeiro, essa ação do superendividamento, nem todo juiz concede uma liminar, que é uma decisão provisória que é dada no começo do processo, para suspender os descontos na conta corrente ou limitar os seus empréstimos a um percentual de 30% a 40%. Primeiro, por quê? Porque a lei do superendividamento, ela não prevê, de acordo com alguns juízes, a possibilidade do deferimento de uma tutela de urgência no começo do processo. Então, grande parte dos juízes aqui em Brasília já praticamente vem formando um entendimento consolidado nesse sentido, que não cabe liminar ou tutela de urgência nos processos por superendividamento. Ou seja, você não vai ter uma decisão provisória no começo do processo para limitar ou suspender seus empréstimos. Então, os bancos vão continuar descontando as parcelas mensalmente até o final do processo. Ponto. O fato do juiz lhe conceder uma decisão liminar no começo do processo para limitar ou suspender seus empréstimos até a criação do plano de pagamento, isso não significa que ele está determinando a suspensão dos seus empréstimos por um prazo de 180 dias. Não é por esse motivo que ele manda suspender essas cobranças. Isso acontece quando o consumidor está superendividado, se continuar realizando aqueles débitos na conta corrente e também no contra-cheque, a pessoa não consegue pagar as suas despesas mínimas. Então, alguns juízes, eles vêm concedendo decisões liminares para suspender as cobranças até a criação do plano de pagamento. Ou seja, não tem nada a ver com a suspensão das cobranças por um prazo de 180 dias, porque isso vai acontecer ao final do processo. Ultrapassada essa fase, aí sim o juiz ele vai designar uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, você vai apresentar a sua proposta de pagamento. Não havendo acordo na audiência de conciliação, que é o que tem sido praxe, infelizmente, aqui no DF, o juiz ele vai instaurar o processo por superendividamento, de acordo com o artigo 104b do CDC. A partir daí que os réus vão apresentar a sua defesa. Vão dizer por que não concordam com a sua repactuação dos contratos e apresentar a documentação pertinente. Depois disso, o juiz ele pode nomear o perito para poder calcular o valor devido. E essa perícia é muito importante, por isso você tem que exigir
no seu processo a nomeação de um perito. Essa perícia vai identificar qual é o seu saldo devedor com juros e sem juros e qual é o seu mínimo existencial, qual o mínimo que você precisa para poder ser preservado e o restante do seu salário vai ser criado esse plano de pagamento. Então a perícia é essencial. Sem ela, dificilmente o juiz ele vai conseguir criar o plano de pagamento, porque o plano de pagamento não é simplesmente pegar o extrato da dívida e dividir por 60, não é isso. Fazer a liquidação antecipada do empréstimo, com isso tem a redução dos juros, ou tem que zerar os juros e pagar pelo menos o valor principal devido, porque a lei estabelece isso. Artigo 104b, que você, que é garantido ao credor, pelo menos o valor principal devido. Tá? Então é necessário que se faça essa perícia, seja para calcular o valor principal devido, ou seja para realizar esse cálculo e fazer a liquidação antecipada do contrato. Você acha que o advogado consegue fazer esse cálculo? Não. Você consegue fazer esse cálculo? Também não. O juiz consegue fazer esse cálculo? Não. É um cálculo extremamente complexo. Até o banco tem dificuldade para apresentar esses documentos no processo. Então, não vai ser seu advogado, não vai ser o juiz que vai conseguir fazer esse cálculo. Então, tem que ser nomeado um perito para poder fazer essa apuração do valor principal ou da liquidação antecipada do contrato. E verificar se você consegue pagar essa dívida em 60 meses. Se você não conseguir pagar essa dívida em 60 meses, o juiz ele é obrigado a julgar improcedente os pedidos porque você não consegue pagar o plano no prazo máximo que estabelece a lei, que é o prazo de 60 meses. Tá? Então, por mais que você seja considerado uma pessoa superendividada, você não conseguiu provar para o juiz, em razão dos requisitos da lei, que você consegue pagar essa dívida em 60 meses. Daí, ele julga improcedente. Mas, se for possível você pagar essa dívida em 60 meses, daí sim ele vai criar o plano de pagamento. Aí sim, aqui nesse momento, no momento da sentença, é que você vai saber se o juiz ele vai ou não suspender as suas dívidas por um prazo aí de 180 dias. Por quê? É só na sentença que isso vai acontecer. Então, olha só as etapas que o processo precisa passar para chegar até a sentença. Primeiro, vai analisar a tutela de urgência, que pode ou não ser deferido a liminar para suspender seus empréstimos. Em via de regra, aqui em Brasília, tem sido indeferido esse pedido. Depois, é marcado a audiência de conciliação, que tem demorado a média de 4 a 5 meses para acontecer aqui em Brasília. Os bancos não têm interesse em fazer acordo com vocês. Não havendo acordo, os bancos vão apresentar suas defesas. Depois disso, é nomeado um perito, que demora outros 30 dias para poder apresentar os cálculos no processo. Terá, depois disso, as impugnações a esse plano que foi apresentado e só depois vai ser proferida uma sentença. Então, tudo isso, aqui em Brasília pelo menos, pode demorar no mínimo aí 12 meses para ser criado esse plano de pagamento. Então, só depois de 12 meses você vai saber se o juiz ele vai ou não suspender as suas cobranças por esse prazo de 180 dias. De onde tirar esse prazo de 180 dias, pessoal? É do artigo 104b, parágrafo 4º do CDC. Diz o seguinte: o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente pelos índices oficiais de preço. Ou seja, aqui a lei garante a você que está superendividado que você pague pelo menos o valor principal devido. Um exemplo, se você deve ao banco R$100.000 e você ia pagar para ele R$200.000 em razão dos juros, de acordo com esse artigo aqui, você tem que pagar pelo menos os R$100.000. Abatido, é claro, as parcelas descontadas no seu contra-cheque ou os pagamentos realizados por você. Continuando aqui o parágrafo. Preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 104A deste artigo, em no máximo 5 anos, sendo a primeira parcela, sendo que a primeira parcela será devida, preste atenção, pessoal, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, ou seja, é o prazo máximo de 180 dias. Isso significa que o juiz, quando ele for criar o plano de pagamento, o juiz ele já vai definir 180 dias para começar a pagar? Não, é até 180 dias. Agora me diga, qual é o motivo que tem o juiz de suspender uma cobrança por 180 dias? Não tem motivo. Não tem motivo. Isso não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Primeiro, por quê?
Se ele deu para você uma liminar no começo do processo, então você já está sem pagar aquela dívida aos seus credores, talvez por um ano. Se você não tem essa liminar, talvez você já esteja inadimplente. Ou talvez não, você está pagando essa dívida mesmo com dificuldade. Agora pense, por que o juiz ele vai suspender todas as cobranças por um prazo de 180 dias? Por mais que a lei estabelece isso. A lei estabelece. Mas tem sentido? Tem fundamento? Tem, está na lei. Mas para que ele vai mandar suspender as cobranças por 180 dias? Não tem motivo. O que vai acontecer? Saindo a sentença, ele já vai determinar que o pagamento ocorra ou naquele mesmo mês, se for possível, ou a partir do mês seguinte. Não tem motivo, não tem nada que justifique suspender uma cobrança por 180 dias. Não tem nada, pessoal. Não tem justificativa. Se você já conseguiu chegar até o final do processo, o que é muito difícil para algumas pessoas, então para que agora o juiz ele ainda vai suspender a cobrança por mais 180 dias? Não tem sentido. Eu sei que para quem está superendividado, seria um bom alívio começar a pagar todos os credores daqui a 180 dias, mas não vai acontecer. Esquece, não tem essa possibilidade. Por mais que a lei estabelece que você tem esse prazo de até 180 dias para começar a pagar. Mas quem define o prazo, não, infelizmente, não é você. Quem decide esse prazo vai ser o juiz e, como regra, saiu a sentença, vai começar a pagar o plano de pagamento ou naquele mesmo mês, se for possível, ou a partir do mês seguinte, porque é necessário expedir um ofício para o seu órgão empregador para poder readaptar as parcelas, ou é necessário intimar o banco para o banco te entregar os boletos bancários. Então não tem sentido o juiz suspender a cobrança por 180 dias. Para esses profissionais que vêm divulgando que é muito fácil suspender as cobranças por 180 dias, não é verdade, tá? Até porque fiz uma pesquisa aqui no TJDFT, não existe nenhuma decisão mandando suspender as dívidas por um prazo de 180 dias. Repito, existem liminares ou tutela de urgências que manda suspender as cobranças, mas isso não tem nada a ver com a aplicação do artigo 104b, parágrafo 4º do CDC, porque essa aplicação só vai ocorrer na sentença quando for criar o plano de pagamento. O juiz ele não vai suspender, através de uma liminar, as suas dívidas por um prazo de 180 dias. Primeiro que o processo nem vai acabar nesse prazo, tá bom? Então o processo não vai terminar em 180 dias. Se fosse possível ele mandar suspender essas cobranças por 180 dias. Então se ele suspendesse, o que ia acontecer? Iria ultrapassar esse prazo de 180 dias, não teria acabado o processo e o banco voltaria a descontar as parcelas no seu contra-cheque ou na sua conta corrente. Então a regra tem sido, se tem liminar favorável, suspende até a criação do plano de pagamento, ou seja, até o juiz julgar de forma definitiva o seu processo, que vai prevalecer aquela liminar e suspender ou de limitar seus empréstimos. A partir da sentença é criado o plano de pagamento, daí você começa a pagar as suas dívidas na forma daquele plano que foi criado. Então, não é simples, não é fácil, e eu nunca nem vi um caso onde o juiz recebeu o processo e mandou suspender as dívidas por um prazo de 180 dias. Não existe isso. Também pesquisei no site do Jus Brasil, que é um site que ele pesquisa todas as decisões judiciais em todo o Brasil e não encontrei nenhuma decisão judicial favorável à suspensão das cobranças por um prazo de 180 dias. Então, gente, não é verdade. É um mito isso aí. Por mais que está na lei, não é isso que acontece, tá bom? Então é isso. Então, se você vê alguma pessoa realmente divulgando que consegue a suspensão das dívidas em 180 dias, agora você entendeu e você vai tirar suas conclusões que não é tão simples assim. Você até pode, mas não vai acontecer. Você até pode, mas eu nunca vi acontecer. Quando for criado o plano de pagamento, ou seja, ao final do processo, conseguir a suspensão das cobranças, de acordo com o artigo 104b, parágrafo 4º. Mas essa não é a regra. A regra é, saiu a sentença, começa a pagar. Então, é isso, pessoal. Então, se você vê esses anúncios, você vê esses vídeos viralizando, saibam que não é bem assim. Aqui eu mostrei para vocês toda a realidade, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Acreditar que é muito simples conseguir essa suspensão das dívidas ou você mesmo abrir a Lei 14.181, não precisa nem me ouvir aqui. Você vai abrir a Lei 14.181, vai procurar o artigo 104b, parágrafo 4º, e lá está escrito:
após a criação do plano de pagamento, ou seja, na sentença, o juiz ele pode suspender as cobranças por até 180 dias. Então, você, uma pessoa leiga, não precisa ser advogado para isso. Você lendo esse artigo, você vai compreender que o prazo é até, que não é suspende por 180 dias, é até 180 dias. E você vai entender também, se você ler o artigo 104A e 104B, que existe todo um procedimento até chegar naquela etapa da sentença. Então, não vai ser rápido, pessoal. É um processo, infelizmente, lento. Espero que vocês tenham entendido mais uma vez sobre esse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Deixe aqui também nos comentários as suas dúvidas, que eu sempre paro para responder todo mundo. Esse aqui é um canal que a gente trabalha apenas com a verdade. Como eu disse no começo, eu não tenho nenhum motivo para omitir ou para esconder algo de vocês. Esse não é meu papel, isso também não é ético. O advogado que faz isso ele está sendo antiético e para mim eu não vou ganhar nada com isso. Então eu prefiro contar sempre a verdade para vocês, prefiro sempre contar as consequências que podem acontecer no processo, consequências positivas quanto as consequências negativas, tá bom? Daí cabe a você tomar a sua decisão, se você vai querer ou não ingressar com uma ação na justiça, seja relacionado a qualquer tipo de processo, seja processo sobre superendividamento ou qualquer outro tipo de procedimento, pessoal. Então, o meu objetivo aqui com esse canal e com quem me procura aqui no escritório para uma consultoria é prestar para vocês completamente as informações do que pode acontecer em um processo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.